Olá, meu nome é Gabriel Martinez e eu vou estar dando uma aula sobre saneamento básico e resolvendo a quinta questão do PET do sétimo ano com vocês. A água, além de ser um elemento fundamental para a vida, é um fator preponderante para a saúde humana. O saneamento básico se trata de todos os processos necessários para manter uma condição saudável de acesso e descarte da água usada em uma residência. Processo este dividido em 4 pilares. Tratamento da água. O tratamento da água é o processo que leva uma água salubre por canos até as residências. Água essa limpa de elementos bióticos e abióticos. Para que isso aconteça, as estações de água possuem várias etapas físicas e químicas para a limpeza da água. Esse aqui é um esquema que mostra como é feita a limpeza da água até chegar nas nossas residências. A água vem de uma represa, onde ela é bombeada até o centro de tratamento. Lá ela recebe uma mistura de sulfato de alumínio, cal e cloro. Esses elementos químicos vão fazer a flocação, onde a sujeira que está suspensa se junta a esses elementos pesados e vai até o fundo do recipiente e já faz a primeira separação. Depois ela passa por tanques de filtragem onde tem carvão, areia e cascalho. Depois dessa filtragem, ela recebe cal, cloro e flúor, que são elementos que fazem a limpeza biótica da água, matando micro-organismos que são danosos à nossa saúde. E posteriormente a isso, ela vai para o reservatório. E do reservatório ela é dividida para os bairros até as residências. Tratamento de esgoto. Esse é o segundo pilar. O tratamento de esgoto é o processo responsável por tornar a água já utilizada, com resíduos de fezes, urina, sabão, óleo e outras impurezas, apta a ser jogada em rios e afluentes, de forma a não gerar danos ambientais e também não disseminar doenças no ambiente por onde a água passa. Aqui tem um esquema da limpeza da água já utilizada, antes de ser levada até afluentes. A água é usada na cidade, onde é suja, dentro das residências. Depois ela é filtrada por grades e posteriormente por uma caixa de areia, onde tira impurezas maiores e posteriormente menores. Depois ela passa para os decantadores, onde acelera o processo de decomposição de alguns elementos que não foram filtrados nas duas primeiras etapas. E depois, onde o lodo também é retirado nessa primeira decantagem. Depois ela passa para a segunda decantação. Posteriormente, essa decantação ela já é uma água reutilizável para poder limpar vias, para poder regar plantas, fazer limpeza de carro, de casas. Essa água também pode ser já jogada em afluentes, no mar. Esse é o terceiro pilar, drenagem urbana. O outro pilar do saneamento básico é o escoamento da água da chuva em vias públicas para que não haja enchentes, que atrapalhem o fluxo de vias e não seja um vetor de doenças. Aqui tem um esquema básico de uma rua onde ocorre a drenagem. Tem a capa asfáltica, que é o asfalto, é o primeiro asfalto que fica em contato com o ambiente. Tem uma pintura asfáltica por baixo. Mais embaixo tem uma base estabilizada, onde
máquinas fazem compressão do resíduo da terra para que a água não penetre no asfalto. Essa água escoa até os cantos das ruas, onde ela é captada por bocas de lobo e cai numa galeria pluvial. Essa galeria pluvial encaminha a água para afluentes de rios e até o mar, posteriormente. Esse é o quarto pilar, saneamento básico. Ele é a coleta de resíduos sólidos. Coleta essa feita por profissionais da prefeitura que recolhem o lixo diariamente e o descartam em aterros sanitários e também em centros de reciclagem. Lá o material é separado em metal, plástico, papel, vidro e também resíduos orgânicos. Aqui tem um exemplo de como são os lixos de coleta seletiva. Ele tem um emblema na frente indicando o tipo de material e também as cores características de cada tipo de material. E essa aqui é a questão. É a questão 5 do nosso PET. São indicadores de saúde a situação demográfica, a situação socioeconômica, a saúde, o trabalho, saneamento básico, moradia, dentre outros. Eles são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor público. Analise o gráfico abaixo sobre indicadores de água e esgoto no Brasil e responda a pergunta que se segue. E posteriormente tem o gráfico, indicadores de água e esgoto no Brasil. Para alcançar a meta de Plano Nacional de Saneamento Básico, em 2033 o país precisará dobrar o investimento atual. Aí a gente tem 4 fatores que estão sendo comparados e mostra qual é a meta para ser atingida até 2033, que é atender a rede com água potável, atender a rede com esgotos, o tratamento e a perca de água durante a distribuição. E essas aqui são as alternativas. Sobre a relação entre indicadores de saúde pública e manifestação de doenças, responda marcando a resposta correta. Com um terço da população atendida. Alternativa A. Com um terço da população atendida por rede de esgoto, o Brasil ainda engatilha em relação ao plano de universalizar o serviço de saneamento básico até 2033. Alternativa B. A deficiência no tratamento de água e esgoto no Brasil pode contribuir significativamente para o aumento do índice de doenças veiculadas pela água e esgoto. Alternativa C. Doenças bacterianas não são veiculadas pela água, portanto, a meta do governo para 2033 não deve mudar o quadro dessas infecções no país. Alternativa D. O saneamento básico não é um fator preponderante na avaliação da saúde pública. A resposta dessa questão é a alternativa B. A deficiência no tratamento de água e esgoto no Brasil pode contribuir significativamente para o aumento do índice de doenças veiculadas pela água e pelo esgoto. Depois do slides apresentados, a gente consegue entender que o saneamento básico é necessário para a saúde da população, que posteriormente à implantação, os níveis de vetores de doenças diminuíram muito e a população se encontra mais saudável. A gente pode usar dados históricos para ver isso em favelas que não tem saneamento básico ainda e em regiões rurais que o caso de infecções por doenças ainda é muito grande. A alternativa A está errado porque diz que o dado apresentado é um terço. Com um terço da população atendida pela rede de esgoto, e a gente voltando no gráfico, a gente consegue ver que não é um terço, que é 55%, é mais do que a questão tá indicando, aí por isso a questão está errada. A questão C está errada
porque está dizendo que essas doenças não são veiculadas pela água. E as doenças bacterianas, em sua grande maioria, estão sim vinculadas à água. A água faz parte do ciclo de vida bacteriano. E o D é a mais discrepante, que diz que o saneamento básico não é um fator preponderante na avaliação da saúde pública, sendo que no próprio começo da questão indica que o saneamento básico é um dos fatores mais preponderantes.